Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos retornando às nossas gravações, às nossas entrevistas em nossos Simplesmente Servos e Servas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso recomeço em 2025. Nosso entrevistado de hoje, nosso irmão Carlos. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Uma um prazer estar aqui. É uma alegria recebê-lo nesse encontro em que temos por objetivo conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. Fale-nos um pouquinho sobre quem é o irmão Carlos, né? Sua família, sua formação. Fale-nos um pouquinho para que, enquanto igreja, possamos conhecê-lo. Ok. Bom, eu nasci num lar cristão, Igreja Batista, né? Meus pais, na realidade, a família toda do meu pai pertence à Igreja Batista, né? Eu nasci em Paulo Afonso, na Bahia. Eu não conheço até hoje Paulo Afonso, mas pretendo conhecer. Vim com 1 ano e 8 meses para o Rio de Janeiro, eu e meu irmão tinha 2 meses. E assim, meu pai começou a vida aqui no Rio de Janeiro, né? Inicialmente frequentamos a Igreja Batista de Abolição, onde o pastor era o pastor Coimbra, que era meu tio. Né? E assim começou a nossa vida cristã aqui no Rio de Janeiro. Eu fui da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro. Né? Lá foi onde eu fui batizado, onde eu conheci a minha esposa, a Érica. Eu tinha 16 anos e ela tinha 15 anos. Mesmo? Adolescentes? Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Eu sempre digo que eu escolhi a menina mais tímida da igreja e a mais linda. Constituímos uma família, né? 3 filhos, todos 3 batizados. Amém. E a Larissa é a mais velha, né? Casada com o Gabriel, nós temos o netinho Enzo, o meu filho Eric, que é membro da Igreja Batista do Meia, casou com a Maria Eduarda, e a Carla, que também é membro da Igreja Batista do Meia, casou com o Raí, e nós temos as netinhas Louise e Milena, que moram lá na base aeronaval, em São Pedro de Aldeia, né? Moram longe. Mas sempre estamos juntos. Aproveita, né? Região dos Lagos. Exatamente. Né? Essa é a minha família e eu louvo a Deus, agradeço todos os dias pelo privilégio de ter essa família, né? Amém. Sua formação, fala-nos um pouquinho. Eu comecei a minha vida ministrando matemática, porque eu tinha muita dificuldade em matemática, eu gosto de me desafiar. E aí comecei a cursar engenharia mecânica, mas eu queria trabalhar, que o salário de professor não dava. Não dá, não. E aí, assim, eu não consegui conciliar a engenharia mecânica com o meu trabalho, e logo depois eu tranquei a matrícula, eu já estava no 8º período. Finalzinho. Finalzinho, né? Mas eu não conseguia mais. E aí eu cursei administração de empresas, me especializei, né? Fiz uma pós-graduação também na área de educação corporativa. E a minha vida foi toda aperfeiçoando o curso de administração. Né? Essa é a minha formação. É importante essa informação pela posição que o irmão está hoje em nossa igreja. É possível que, talvez na segunda igreja, o irmão também tenha atuado nesta área. Como o irmão vê a mão de Deus, né, orientando a sua formação e o seu trabalho, né, o seu serviço na Igreja de Cristo? Eu pensei sobre isso, né? Então, lá na segunda igreja, eu já fui vice-presidente também, e eu atuava como responsável pela comunicação da igreja. Né? Então, eu realizava reuniões como se fosse o administrativo de uma grande empresa. Né? Sim. Então, para a igreja era novidade isso, né? E a gente realizou vários projetos. E depois eu voltei para o Meia, né? Porque eu já fui do Meia, uma primeira etapa,
saí, depois voltei e me coloquei à disposição para o pastor Purim, né? Porque eu gosto de trabalhar servindo a Deus com o conhecimento que eu adquiri, né? Então, lá na igreja, eu comecei por onde a igreja sempre recebe as pessoas, hospitalidade. A hospitalidade, ela é a porta de entrada da igreja. Então, um sorriso amigo recebendo os visitantes, vocês não sabem o que essa receptividade gera de positivo numa pessoa. Foi assim que eu fui atraído desde a primeira vez para a Igreja Batista do Meia, é a recepção. Ali é um ponto muito importante, né? Um trabalho assim precioso. E aí eu fui, conversei com o pastor Purim, né, sobre o meu trabalho que eu fazia. Ele pediu ajuda, então eu comecei no Conselho Fiscal, ajudando o Conselho Fiscal. Depois ele me convidou para trabalhar apoiando a área administrativa, né, na nova formatação da igreja, como vice-presidente gerencial. E aí eu amei, sabe, porque era a minha praia. A princípio nos bastidores, hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu sou o presidente da igreja, né? Mas também, assim, é uma honra, tá, pastor? É uma honra porque eu sempre servi em qualquer lugar, eu sou um servo, né? Então, qualquer lugar que Deus permitir que eu trabalhe, eu vou trabalhar com muito amor. Eu já fui professor de escola dominical, eu já fiz tudo na igreja. Eu gosto muito de cantar, hoje eu canto no Coro Osana, né? Cantei em quarteto Shalom, conjunto Shalom, que era masculino, né? Então, eu adoro a música, né? O louvor a Deus através da música. E esse trabalho administrativo é de suma importância, porque Sim. a igreja precisa de um norte, né? E a gente fala assim, a parte financeira. Não, a parte financeira, eu sempre digo que a gente não precisa se preocupar com as entradas. Eu sempre falo isso. As entradas é Deus que está no controle, não somos nós. Então, Deus vai abençoando a cada um de nós, as nossas famílias, tirando os embaraços que existem, dando emprego, tirando as pessoas de situações delicadas, né? Financeiramente falando, né? E o nosso papel é controlar a saída, né? E saber investir bem todo aquele recurso que, com tanto sacrifício, as pessoas doam, né? Para a igreja, né? É uma generosidade das pessoas, né? Então, a Igreja Batista do Meia respeita muito isso. Desde o Conselho Fiscal eu verifico isso, eu louvo a Deus por isso, né? Porque a nossa igreja, ela tem projetos missionários que nós apoiamos e os missionários precisam muito da nossa ajuda. Sim. E muitas pessoas da igreja precisam da nossa ajuda, né? Aquele momento lá de entrega do alimento, aquele momento é precioso. Quantas famílias precisam daquilo, né? Então, nós reorganizamos ali a área do IP e nós temos um sonho, tá? E eu queria que, no futuro, a igreja comprasse esse sonho, né? Assim, nós temos, no futuro, um local para colocar os alimentos, que chamamos de celeiro do amor. Sim. Então, brevemente as pessoas vão conhecer esse projeto. Porque é quase que uma lenda, né, que se criou em torno da Igreja do Meia, no sentido de que a família Ibemeia não tinha, né, na sua membresia, ninguém que passasse por dificuldades, ninguém passaria por problemas, né? E, de vez em quando, ouvíamos, não, o Meia era uma igreja rica, como se, né, todos os membros da igreja fossem pessoas ricas e nós não tivéssemos na nossa membresia
pessoas que precisam eventualmente precisam de uma ajuda, no sentido, né, às vezes até financeiro, né, uma ajuda no sentido físico. Nosso presidente falou da sua alegria em estar nessa posição, chamado por Deus, porque certas posições a gente fica pensando, será que eu vou mesmo? Né? Não, eu estou aqui porque Deus me chamou. Então tem aí os desafios. Conte-nos um pouquinho o que seria hoje um dos desafios que mais marcaria a vida do irmão agora como nosso presidente, liderando o nosso Conselho Deliberativo. Tá. Antes de responder, eu vou dizer que Deus sempre me desafiou, sempre, a minha vida toda. Eu sou uma pessoa assim, eu sou um homem de oração. Mas se você falar assim, você ora somente no seu quarto, no cantinho, não, eu oro a todo momento. Todo momento eu estou em oração. Porque eu acredito muito que Deus age através da oração. E eu gosto muito daquele quarteto Gileade, que ele tem a música da oração, né? Que a oração é a chave da vitória, né? E é verdade. Na empresa que eu trabalhei, numa multinacional, ela sempre me desafiou. E quando eu estava bem num local, ela me destacava para outro departamento que estava todo bagunçado, todo assim, pessoas desanimadas, não tinha resultados. Então, eu pedi a Deus, Deus me ajuda. E sempre Deus me ajudou. Amém. Sempre, sempre. E aí, chegando na igreja, é a mesma coisa, porque Deus sabe o que é o melhor para o Meyer. Sim. E eu preciso entender isso, né? As pessoas precisam entender isso. Eu não tenho a resposta para tudo. Nessa última assembleia que teve, eu vou confessar para os irmãos, eu ali, quando começou, e eu entendo as discussões, sabe? Eu entendo qual é o propósito de cada discussão. As pessoas querem ser escutadas, a verdade é essa. E eu sempre fui uma pessoa, eu sei escutar as pessoas, né? No trabalho era assim, né? Eu escutava bastante as pessoas. Eu não decidia na hora, eu decidia depois de pensar também, né? Pedir a ajuda de Deus. E naquele momento que eu estava ali na plataforma, eu estava em oração. Eu estava em oração pedindo, Deus, me ajuda, porque o que eu vou fazer agora? Tantas demandas assim ao mesmo tempo, né? E Deus vai colocando pessoas especiais assim, levantando, falando, e aí você vai construindo o caminho, né? E até que chegou no final, porque eu sabia que a comissão de sucessão pastoral tinha sido escolhida por Deus, porque sempre nós oramos que, olha, Deus vai escolher a comissão de sucessão pastoral que está no coração dele. A gente precisa entender. Mas nós somos falhos. Sim. Temos dúvidas, existem regras, mas tudo deu certo. Deu certo, porque a gente sabe que Deus está no controle. A gente fala assim, nós não temos pressa. O que é pressa? Tudo vai ser feito no tempo de Deus. A verdade é essa. Né? Nós estamos aqui nesse momento porque Deus está permitindo que a gente converse um com o outro, que transmita essa mensagem para a igreja. Né? Deus é que permite tudo. Amém. Né? Eu tenho um problema, tá, pastor? Porque as pessoas, né, elas chegam assim e falam assim, eu determino que Deus faça isso. Para mim... Menos, né? Menos. Quase nada. Ninguém determina nada a Deus. Nós temos que ser sempre submissos à vontade dEle. A verdade é. Eu sou submisso à vontade de Deus. Eu sou um servo. Ele vai me colocar aonde Ele quiser. Amém. O irmão falou de um sonho, mas eu sei que o irmão também tem um outro sonho, porque o irmão saiu andando ali, falou da Praça do IP, o irmão andou um pouquinho mais ali para o final do estacionamento, o irmão compartilhou um sonho com alguns
né, membros da igreja. Conte-nos um pouquinho sobre esse sonho, porque é um sonho de uma turma ali na igreja. O irmão não está sonhando sozinho. Mas acho que é interessante a nossa igreja já tomar conhecimento desse sonho. Uhum. Bom, esse sonho começou... eu fui responsável na empresa por metodologias de mudanças comportamentais. Tá? Era uma metodologia que melhorava a performance dos resultados, a outra melhorava a performance através da organização e a outra através da responsabilização das pessoas. Então, eu fazia esse trabalho na América do Sul toda, nas fábricas de toda a América do Sul. Durante 10 anos eu fiz isso. Viajei muito pela empresa, fiz muitas formações na Europa e na própria América do Sul, na Colômbia, né? Então, eu carrego isso, isso é um conhecimento, é meu, né? Graças a Deus. E eu tenho que fazer isso também para melhorar a igreja, né? Sim. E ano passado nós começamos um trabalho de organização do entorno do IP. Os irmãos lembram, os nossos funcionários ficavam naquela cabine ali, fechadinho dentro da cabine. Quando chovia, chovia dentro. Fazia frio dentro da cabine. E quando fazia calor, o ar-condicionado não dava vazão. Não funcionava. Então, coitadinhos, eles sofriam ali. E tinha uma cabine que estava separada, já pronta, sem utilização. Vamos ativar a cabine. E fizemos assim, né? Bom. Nos desafiamos. Eu levei uma vez para o Conselho Deliberativo a falta de um mutirão na igreja. Porque eu fui acostumado, como eu fui criado na Igreja Batista, eu vi vários mutirões, já participei de vários mutirões. E aí eu desafiei o irmão João, o João da Alzira. Isso. Um homem formidável aquele. E eu falei para ele, João, vamos fazer isso. E ele levou para a rede de homens e a gente calçou todo o estacionamento, né? E todo esse trabalho, eu tive um sonho e desenhei o sonho. Eu apresentei no Conselho Deliberativo. Hoje a nossa igreja não tem um banheiro decente, né? Os banheiros são feios. Uma igreja tão bonita, tão grande. Então, meu sonho é derrubar tudo aquilo, derrubar tudo, derrubar a casa das crianças e construir um prédio de ponta a ponta, de 2 andares, facilitado, claro, não precisa de elevador, por rampas que as pessoas idosas podem subir. A exemplo do que nós fizemos na 2ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, o prédio de educação religiosa não tem elevador, é feito por rampa, onde eu vejo as pessoas idosas subindo devagarinho, não tem problema algum, né? Tudo bem confortável, e 2 andares destinados às crianças, né? E outras atividades da igreja também, e quem sabe o terraço, uma quadra poliesportiva. Então, é um sonho que pode se tornar realidade. Família Bemeia. É o nosso convite aí para você sonhar, não só com o Carlos, mas sonhar com muito mais pessoas ali em nossa igreja, em termos realmente esse espaço para as nossas crianças, junto com os nossos juniores, e um espaço também para a terceira idade. Isso. Porque o nosso edifício ele fica muito contramão, né, para a terceira idade. Mas vamos falar agora do irmão Carlos e o seu hobby. Olha, eu sou apaixonado por automóveis antigos, tá? Não é velhos, não é velho. As pessoas falam que são automóveis velhos, não, são antigos. Mas essa minha paixão é desde pequeno, né? Eu, quando na minha adolescência, eu construía carros de cartolina. Então, participei de exposições, né? Depois eu entrei naquele Colégio Piedade Gama Filho, e aí eu contei para o meu professor, e nós fizemos um carro de metal, enorme, um Buick. Tinha motor, tinha tudo, mas tudo pela Gama Filho, né? E participando de uma exposição à Feira de Ciências. Então, eu sou apaixonado por isso. Mas aí veio todas as responsabilidades, faculdade, casamento e tal, e o meu hobby ficou meio parado. Eu comecei a colecionar carros de miniatura. Eu comecei colocando na estante de casa.
Só que lá em casa quem manda sou eu, sabe? Então eu fui convidado a retirar os carros da estante, porque ficavam... São poucos também, são poucos, né? Hoje eu tenho uns 400 carros. Então eu fiz um cantinho só para eles, não na sala. Foi autorizado pela minha esposa. Mas hoje, isso já tem, desde o ano passado, eu comecei a construir carros de PVC. E meu pai completou 90 anos em março do ano passado. E a vida do meu pai não foi fácil, né? Na juventude dele, ele dirigia um Ford, 1946, como lotação. Ele e os irmãos, né, faziam lotação na cidade de Aracaju. E eu falei, o que eu vou dar para meu pai, 90 anos? Aí eu falei assim, eu vou dar a liberdade dele voltar ao passado e relembrar da juventude dele. E construir um Ford de mais ou menos 35 centímetros, uma réplica perfeita, digamos assim. Uhum. Eu levei até Aracaju, ele ficou muito feliz, satisfeito, contou tudo, toda a história do passado. E nos meus horários assim que eu tenho pouco disponível, eu continuo fazendo meus carros. Agora eu estou meio parado, né? Esse ano eu acho que não vai dar. Esse ano. Mas já tem outro Ford preparado lá, Esse já ano em fase de acabamento, e uma Kombi 1957. A Kombi é tradicional. Né? Produzir miniaturas e não produzir, né? Não, uma Kombi fica em falta. É o meu passatempo, assim, quando eu não estou lendo, não estou fazendo nada, eu vou lá e essa é uma distração. Para mim é muito legal. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigado. Bom, Carlos, o irmão passou há pouco tempo, né, o irmão passou por uma situação bastante delicada quanto à sua saúde. Sim. Conte-nos como foi esse desafio e o que Deus fez na vida do irmão e da família nesse momento de dor, né? Uhum. Não só a dor física, né, mas a dor emocional também, as questões espirituais que são levantadas no momento como o irmão passou. Na realidade, como eu falei, né, eu sou uma pessoa de oração desde pequeno, né? E a gente não percebe, mas Deus faz alguns milagres nas nossas vidas, né? E que marcam a gente. Eu, quando tinha 10 anos, eu estava praticamente morrendo afogado na praia de Atalaia. Minha família é toda de Aracaju. E eu caí num buraco. Eu estava morrendo no rasinho. E eu pedi a Deus, Deus, me salva, Deus. Por favor, me tira daqui. E eu sentia uma mão de um homem me levantando. E quando eu abri o olho, assim, os olhos, meu pai chegando correndo, desesperado. E aí eu perguntei, pai, cadê o homem que me levantou? Aí meu pai, não tem homem nenhum aqui, eu ia te pegar agora. Pai, um homem me levantou. Durante muitos anos eu fiquei emocionado com isso. Como é? Eu sei que foi. Amém. E assim foi minha vida. Uma vez eu fui ser gerente de uma das fábricas em Resende. Estava no início ainda. Então, tinha o carro da empresa que vinha me buscar. E esse carro da empresa errou o caminho. Era 5 e pouco da manhã. Nós entramos na favela Nova Holanda. Quando a gente percebeu, aí eu falei assim, motorista, por que você entrou aqui? Tinha uma placa. Eu falei, não tinha placa, não. E veio um monte de bandido, tudo, cada arma imensa. Eu falei, meu Deus, entramos numa favela, eu nem sabia onde era. Eu falei, ele estava com o carro todo preto, né? Carro bonitão, grandão. Ele abaixa todos os vidros. Aí ele, eu vou sair correndo. Vai não, abaixa todos os vidros. E tinha uma senhora, estava escuro, uma senhora na esquina. Aí eu falei, senhora, a senhora podia me ajudar a gente sair daqui? E aí ela não me falou nada. Por quê? Porque o bandido estava chegando. Eu nunca tinha visto uma arma daquele tamanho. Uma arma apontando aqui, assim, meu rosto. O que você está fazendo aqui? Eu olhei no olho dele. Falei, meu amigo, nós nos perdemos. Eu estou indo para o trabalho
e eu queria que você me ajudasse a sair daqui. Você pode fazer isso? Aí ele ficou me encarando. Naquele momento, a sua cabeça fica assim, 1000 pensamentos por segundo. Pensei na minha família, falei, meu Deus, me ajuda. E aí ele falou assim, tia, ajuda eles aí. Era um carro grande, bonito, do ano. Eu tinha meu computador, tinha tudo. Eles não pegaram nada. E ainda ensinaram a gente a sair dali. Quando a gente saiu, o motorista falou assim, seu Carlos, eu vou chorar. Eu falei, chora, porque Deus nos salvou. Isso é um milagre. Milagre. Então, assim, esses são os que a gente percebe, fora os que a gente não percebe. Mas eu era gerente do controle final da fábrica, um departamento, assim, muita pressão, sabe? Então, eu era pressionado todos os dias por resultados, mas, se tivesse algum problema de qualidade, eu tinha que parar a produção. Eu que falava assim, produção, para. Isso era um problema. E tinha um gerente acima de mim, que era um estrangeiro, eu não posso falar, um estrangeiro, muito autoritário, ele não respeitava ninguém. E ele, sempre que eu parava a fábrica, ele ia lá e dizia para eu, não para, continua. Eu falei, não, eu sou uma pessoa muito rigorosa, sabe? Se tem uma regra para cumprir, eu vou cumprir a regra. E se é a qualidade? Se é a qualidade, né? Então, ele ficava louco comigo, ele me xingava. Eu falava, não faça isso. Você não pode fazer isso. Então, foram 2 anos assim. E eu adoeci, sem perceber. Então, eu tenho, né, um linfoma, eu tive um câncer no estômago, o meu estômago estava todo destruído, todo. E eu fiz vários exames em dezembro. No dia 30 de dezembro de 2016, ao lado da minha esposa, a médica falou, Carlos, você tem um câncer muito grave, corre, porque isso mata muito rápido. Eu lembrei da minha família, porque a minha família, parte da mãe, tem um histórico de câncer, exatamente de estômago, linfoma. Meu avô morreu, ele teve que tirar o estômago. Um primo meu de 40 anos, em 3 meses morreu, e o outro em 9 meses morreu também, não aguentou o tratamento. Naquele momento, a Érica, acabando de chorar do meu lado, eu não consegui derramar uma lágrima. E eu senti aquela sensação, caramba, perdi o chão. Pastor, eu perdi o chão mesmo, eu estava flutuando. Uma sensação que eu não estava ali naquele lugar, sabe? Assim, algo, não dá nem para explicar. Eu só olhei para o teto, deixa eu me recompor, só pedi a Deus força. Deus me dá força. Só. Como eu te falei, a gente não exige nada de Deus. Deus é que manda na nossa vida. Comecei o tratamento em fevereiro, os preparativos doloridos. Só quem tem câncer que sabe. Para saber se você tem câncer nos ossos, você tem que tirar um pedaço de osso da sua bacia. E mesmo anestesiado, você chora de dor. Mas aí, comecei o tratamento, era inicial radioterapia, foi 1 mês direto de radioterapia, ambiente, assim, me trato até hoje, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. Pessoal muito competente. O médico falou para mim, olha, a primeira fase do teu tratamento é a radioterapia, e depois nós vamos ver o resultado. Então, depois desse 1 mês, esperaram mais 4 meses para ver, eu fiz os novos exames, o meu estômago tinha sido recuperado. Amém. Eu não sabia que o meu estômago era tão bonito. Meu estômago é lindo. Foi restaurado. Amém. E eu sempre digo, Jesus continua operando seus milagres. Sim. A verdade é essa. Sim. Né? E eu conto isso para todo mundo. Desde o primeiro dia, eu nunca escondi que eu me trato. Eu, graças a Deus, eu fazia acompanhamento 3 meses, já tem uns 2 anos, uns 3 anos para cá, que passou de 6 meses,
Agora, em janeiro, eu vou fazer o primeiro exame. Estou em remissão, continuo em remissão. Claro, eu tenho que ter cuidados, né? Por causa disso, eu virei celíaco. A doença celíaca é você é um marciano na face da Terra. Literalmente. Eu tenho que fugir do glúten. Mas eu fui semana passada no culto de oração, né? Na terça-feira, a irmã Elisária estava lá. Eu falei assim, gente, eu não sou tão forte como pareço. Eu contei meu problema para eles, né? Mas é assim, esse linfoma não tem cura. E durante os 3 anos eu chorei, pastor. Cada vez que eu ia no médico, quando é que eu vou ficar curado? Porque a gente quer uma resposta humana. Sim. Mas quem dá a resposta é Deus. E aí eu compreendi, eu parei de chorar. Eu choro de emoção. Mas eu parei de chorar por causa disso, porque eu me sinto curado. Eu me sinto curado. Para mim não existe problema. Claro, eu sei da minha condição e me cuido. Né? É a nossa parte. É a nossa Deus parte. faz a parte dele, que é o milagre, e o cuidado é a nossa parte. E eu entendi isso como uma missão, porque sempre que eu sei que tem uma pessoa com câncer, eu falo assim, posso mandar uma mensagem para você? Eu envio a foto do meu estômago como era e como ficou após o tratamento. E ainda falo do que eu sentia, porque nesse período foi um período mais difícil da minha vida. Eu pensei que ia morrer. Engraçado que o salvo por Jesus não tem medo de morrer. Ele se preocupa com a família. Me preocupei muito com minha família. Eu me senti como aquele leproso que está lá em Mateus 8, de 1 a 4, também está em Marcos, capítulo 1, acho que é o versículo 40, fala desse leproso, né? Que humildemente ele pediu a Jesus, Senhor, tu pode me curar? É assim que a gente tem que se dirigir a Deus, pedir a Jesus, com humildade. Como eu fiz com humildade. E por que o leproso? Porque o leproso as pessoas se afastavam. Mas, não sei, é difícil compreender isso, com tanta gente me cercando de amor, de carinho, mas eu me sentia só. Era impressionante isso. E entendi o carinho das pessoas. Teve um amigo meu, e todo mundo orando, as igrejas católicas também, os amigos católicos, olha, já coloquei seu nome na missa, eu falei, muito obrigado. Vamos orar. Isso, são amigos. Né? E um amigo, ele pediu um vidro, um preparo especial, ele é espírita, que lá para um médium de Minas Gerais. E aí eu nem sabia. Ele chegou lá em casa com uma caixa. Olha, isso aqui é o especial. Toma isso porque você vai ficar curado. Aí eu falei assim, eu recebo esse presente porque eu tenho uma amizade muito grande por você. Eu sei que você me admira, mas o meu Deus é muito mais poderoso do que qualquer homem. Isso aqui não vale nada. Aí ele, Carlos, então eu devolvo. Não, eu vou guardar. Isso aqui é um presente da tua amizade. Sim, muito obrigado. Um símbolo de amizade fantástico. Mas olha, você me conhece, eu sou transparente e direto. Eu não vou usar. Meu Deus é poderoso e eu estou nas mãos de Deus. Ele é que sabe o meu futuro, o meu destino. Muito obrigado. Ele ficou sem graça, mas é isso. Né? A verdade é essa. Né? Amém. Irmão Carlos, esse seu testemunho eu posso entender como a sua palavra para a nossa igreja, enquanto pessoa. Vou pedir agora para você dar uma palavra enquanto presidente da igreja, no momento que nós estamos vivendo, né, na sucessão pastoral, um desafio extra as tarefas, né, que o irmão já tinha, né, enquanto líder ali no nosso conselho deliberativo. Então, querido presidente, uma palavra para a nossa membresia. Bom, irmãos, eu admiro muito a Igreja Batista do Meia. Como eu falei, eu já estive antes na igreja, saí porque a igreja, alguns sabem, né, passou por problemas, e eu me afastei da Igreja Batista do Meia. Na realidade,
eu fiquei uns 8 anos sem igreja. Eu e minha esposa, procurando a melhor igreja, sabia? E eu descobri que não existe a melhor igreja, porque a igreja somos nós. E o Espírito Santo me incomodava. E eu, a cada visita, eu não deixei, 8 anos não deixei de igreja, eu fui. Mas eu ia assim, e eu falei para a Érica, a gente precisa voltar. Aí nós voltamos para a segunda igreja do Rio, porque o pai dela era membro de lá, estava doente. Mas assim que ele partiu, foi para o céu, e nós retornamos para a igreja. Conheci o pastor Purim em 2017, justamente no ano do meu tratamento. E, para melhorar a cabeça, eu fiz um curso de liderança, onde vários pastores eram professores. É um mini seminário, sabe? O pastor Purim era meu professor de homilética. Fiz pregação, sabe? Aprendi muito com ele, né? E dali começou uma grande amizade, né? E eu voltei para o MEA, nós voltamos para o MEA assim, com muita alegria, né? E esse momento é um momento assim, de oração, né? De oração e de ação, porque a Igreja Batista do MEA é muito maior do que cada um de nós. Essa igreja tem um projeto missionário fantástico. É só Deus mesmo, né? E nós temos projetos, sonhos. Em 2024, só para o irmão saber, nós começamos assim um ano muito ruim financeiramente. E no fevereiro a gente estava no vermelho. E como eu aprendi a minha vida toda, o vermelho não é um bom sinal. Não é uma cor bonita. Não é. Não combina com finanças. Não, em termos financeiros. Ou é verde ou é vermelho. O verde é melhor. Mas fizemos várias ações em 2024. Mas eu vi o mover de Deus e um milagre a cada mês. A gente ficava preocupado, caramba, tantos compromissos, tantos missionários dependendo da gente, tantas pessoas que passam necessidade, precisam da gente. Mas depois que a gente acordou e começou a fazer esse trabalho administrativo, falando, né, acompanhamento mês a mês, a igreja foi outra. Só fechamos do verde. Verde. Nós encerramos 2024 pagando tudo, regularizamos salários, tudo. E sobrou, assim, em dezembro, R$ 1.400. Mas é verde. É verde. É verde. É isso que a gente busca. Pode ser verde claro, mas é verde. Mas, a igreja continua respondendo, pastor. E a gente tem que entender que o pastor Purim, ele recebeu um chamado de Deus. E a gente tem que respeitar isso, respeitar. Porque o pastor não é da igreja, né? O pastor Purim não é da Igreja Batista do MEA. Ele é um pastor que Deus vai colocar ele no lugar que ele quiser. E ele quis colocá-lo pastor na Igreja Batista da Liberdade, né? E o próximo pastor já está escolhido por Deus. Eu sempre tive essa certeza. Eu tenho. E a gente não pode desistir dos planos e projetos que são nossos. São nossos, né? Cada um que está sentado lá no banco, trabalhando, é responsável pela manutenção da nossa igreja, pelos projetos missionários, pelas pessoas que precisam de ajuda. Então, eu convido a cada irmão que, se ainda não trabalha na igreja, que faça isso. Procure um lugar para trabalhar, não importa onde seja. Sirva, seja servo, né? Eu não posso, Carlos, eu tenho problema disso, eu tenho problema de saúde. Ore, precisamos de muita oração. E essa é uma igreja de oração. E a gente vê os resultados surgirem, né? A gente vê
as bênçãos de Deus que são derramadas sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida dos nossos membros. Então, é uma igreja que tem tudo para continuar crescendo, né? Eu sempre falo assim, nós temos 3 pastores maravilhosos, e temos, cada um diferente, do seu jeitinho, mas que traz a mensagem para cada um de nós, que alegra nossos corações, revitaliza. Quantas vezes eu já chorei por causa de uma mensagem, né? Então, mas é chorar sim, é uma alegria, é um despertar, é bom, é bom. Gosto também muito, a nossa igreja é muito musical, eu gosto muito, né? Então, os coros, nós estamos num período de férias, né? Mas quando voltar, a nossa igreja é muito ativa. Então, meus irmãos, eu, como presidente, que cheguei até aqui, eu não sei se foi escolhido pelos homens, mas acho que Deus quis que eu estivesse nesse momento, nesse lugar. Amém. Não sou perfeito, como eu falei, não sou tão forte assim, mas eu não sou perfeito, mas eu procuro a perfeição a cada dia, né? E eu louvo a Deus por tudo, pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho, oro todos os dias por cada irmão, pela igreja, e é assim que a gente deve fazer, né? A nossa igreja é de Deus, e nós somos servos de Deus. Amém. Irmão Carlos, muito obrigado por sua participação nesse Simplesmente Servos e Servas. Sou grato a Deus pela sua disponibilidade para com a igreja enquanto resposta àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus o abençoe ricamente. Amém. Muita sabedoria e muita paciência. Eu sou muito paciente. Renove as forças nesse nosso momento de transição. Querida igreja, servos e servas do Senhor passam por dificuldades, passam por problemas, mas vivenciam também milagres de Deus. E minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, ao servir, possa ter experiências semelhantes, possa crescer em graça e em sabedoria. Amém. Diante de Deus e diante dos homens. Amém. Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.